Olá, rosadinhos! Vamos conversar um pouquinho sobre vergonha e constrangimentos nesse vídeo? Eu quero contar pra vocês a minha experiência referente a isso. Mas antes, vai aqui embaixo, se inscreve quem ainda não se inscreveu, dá um like, comenta e ativa o sininho, tá? Quem tem rosácea sabe o que passa. Infelizmente, nós temos uma doença que muitos têm e poucos conhecem. Ou seja, você possui uma doença que não tem cura, já não tá legal, mas ainda tem que dar de cara com olhares, com comentários das pessoas que não sabem o que está acontecendo. Foram poucos que foram numa reunião familiar ou numa reunião de amigos e que não teve uma pessoa que falou assim: o que é isso no seu rosto? Pega? Ai, eu tenho um remedinho caseiro que vai ser sucesso para você. Gente, isso dói. Isso dói na alma, isso piora as nossas crises, porque esses comentários nos deixam com vergonha e nos deixam constrangido. E toda vez que a gente tem esses sentimentos, piora a nossa crise. Sem contar que dá vontade de ficar recluso e não sair de casa e não fazer mais nada. E agora eu quero contar para vocês a minha experiência referente a isso. Para quem não sabe, eu tenho rosácea há mais de 5 anos. E não foi fácil aceitar. Eu fiquei desesperada, foi tudo muito difícil. Quem ainda não conhece a minha história, tem um vídeo aqui no nosso canal que eu conto tudinho. Vale a pena vocês assistirem. Eu me desesperei, eu surtei. E fora isso, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de sair de casa, encontrar pessoas que eu conhecia e me olharem. E tinha vergonha de encontrar pessoas que eu não conhecia e me olharem também. Tinha vergonha dos comentários. Eu tinha vergonha de tudo. Eu só queria ficar em casa. Mas eu não podia. Eu precisava trabalhar. Quanto aos meus amigos, eu me afastei de todo mundo. Mas no trabalho eu não podia fazer isso. Então eu precisava sair de casa para poder ir trabalhar. E esse era o meu desespero. Todo dia de manhã eu me desesperava, porque eu não sabia lidar com os olhares e com os comentários. O tempo foi passando, mas o desespero e a vergonha não. Até que um dia eu parei para pensar. Eu não posso viver assim. Eu tenho medo de sair de casa. Eu não quero sair de casa. Daqui a pouco eu estou entrando numa depressão por causa disso. E nesse dia, parece que foi assim uma bênção. Nesse mesmo dia, eu saí para almoçar com uma amiga. E chegando no restaurante, do nosso lado, tinha duas amigas almoçando também. E quando elas me viram, elas levaram um choque, porque eu estava muito deformada, meu rosto estava muito vermelho, muito inchada, com muitas pústulas e pápulas. Aquilo ali estava realmente desesperador, concordo com elas. Mas elas olharam de uma maneira que me incomodou. E eu falei para mim, falei, tem que enfrentar isso. Eu não posso viver assim. Olhei para minha amiga, dei o meu cartão para ela pagar o meu almoço que eu não comia. E fui lá para a mesa delas. Sentei. Elas olharam para mim desesperadamente. E eu falei, gente, o que eu tenho é rosácea. Expliquei para elas o que era rosácea. Falei que não era contagioso. Falei que não pegava. E que não adiantava remedinhos caseiros. Que era uma doença que era dificílimo de lidar. E que os olhares e os comentários piorava cada vez mais a minha crise. Mas que eu precisava enfrentar. Agradeci até a elas, levantei e voltei pro escritório. Chegando no escritório, eu não consegui mais trabalhar. Eu chorava, fui para casa chorando, o dia seguinte chorando. Mas eu me senti bem, eu me senti livre. Eu consegui enfrentar um problema. Desde esse dia para frente, eu comecei a perceber que nós temos uma doença que muitos têm e poucos conhecem. A rosácea não tem informações espalhadas. As pessoas não conhecem e olham. Olham por quê? Porque não sabe o que é. Olham, muitas das vezes, preocupado com aquela pessoa. O que está acontecendo? Por que essa pessoa está assim? Ah, será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu posso ajudar? E é isso. Como também tem aquelas pessoas maldosas, mas essas aí são maldosas, são pessoas ruins. A gente não pode gastar energia com elas. Mas enquanto as pessoas, daquelas que gostam da gente, olham, comentam,
A gente tem que entender que nós temos uma doença que muitos têm e poucos conhecem. Infelizmente. Quando eu comecei a usar esses olhares e esses comentários como forma de falar sobre a rosácea, de espalhar informação, as coisas mudaram. Eu não sentia mais vergonha e nem sentia mais constrangimento, porque era aquele momento que eu tinha para poder espalhar a informação, para poder dizer o que era rosácea, porque se eu falasse naquele momento o que era rosácea, aquela pessoa ia saber que doença era essa e não ia cometer o mesmo erro com outra pessoa. Então, tudo mudou, gente. Tudo mudou. Eu já não sentia mais vergonha, já não sentia mais aquele constrangimento. Eu comecei a conhecer, abrir mais os horizontes em relação à minha rosácea, conhecer mais a minha rosácea e conseguir ter uma vida mais tranquila em relação à vergonha. Eu sei que é muito chato e eu sei que nem sempre a gente está afim de falar sobre essa doença. Como aconteceu comigo várias vezes. Alguém me pergunta, o que é isso? Aí isso é rosácea, dá as voltas e ir embora. Não queria falar, mas eu dizia que eu tinha rosácea. Mas na grande maioria das vezes eu explicava. E eu dizia. Cada olhar de um desconhecido, eu sorria. Eu dava bom dia, eu dava boa tarde, eu dava boa noite. Eu deixava a pessoa também um pouco constrangida nessa situação. E quem queria saber, poderia chegar a mim e perguntar e eu ia dizer. Como uma senhora, estava no ponto do ônibus esperando o meu ônibus, e uma senhora olhou para mim, tipo, com muita pena de mim. Muita pena. Aí eu sorri para ela. Ela, minha filha, mil desculpas, mas eu estou preocupada. O que está acontecendo? Eu expliquei para ela o que era rosácea. No final da história, ela me deu um abraço. Eu dei um beijo nela e ficamos amigas. A gente se fala até hoje, vocês acreditam? Eu sei que é muito ruim ver as pessoas olhando, ouvir os comentários. Principalmente a gente quando não tá bem. Quando a gente não tá bem, isso piora assim demais. Mas vamos parar para pensar? Será que a gente dando tanta importância a isso não vai piorar a nossa rosácea? Será que se a gente não enfrentar isso, a gente não vai ficar mais leve? Para pensar, depois me fala. Rosadinhos, a gente tem sempre que lembrar que nós somos muito mais que essa doença. E que quem controla a rosácea é você, não é a rosácea que te controla. Parem e pensem nisso que eu falei. Eu tenho certeza que se você enfrentar, tudo vai mudar. Não permita que nada e nem ninguém te abale. Não permita que nada e nem ninguém piore a sua crise. Explique o que é rosácea. E para as pessoas que são maldosas, porque a gente sabe que isso existe, entra aqui, sai aqui. São pessoas más. Pessoas que não têm jeito, pessoas que não adianta a gente gastar nossa energia. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez convido vocês, para quem ainda não se inscreveu, se inscrever, dar um like, ativar o sininho e comentar quem se identificou. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.